No Jornal da Manhã, a opinião de Vera Magalhães, som e imagem. Tudo bem, Vera? Bom dia. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos aí do Jornal da Manhã. Saudades do estúdio. Vamos lá. Estamos te aguardando aqui no estúdio, viu, Vera? Ô, Vera, a troca de Vélez Rodrigues por Abraham Weintraub tenta encerrar esse período marcado por crises no Ministério da Educação. E eu pergunto para você, Vera, qual o caminho para que essa pasta deslanche, deixe as polêmicas de lado e pense realmente o foco seja a educação? Pois é, Thiago, o caminho é o caminho técnico, é o caminho de adotar metas, de seguir metas que já existem, que já estão estabelecidas para a educação brasileira, mas que foram postas de lado em nome dessas polêmicas vazias, disputas por poder, que muitas vezes são até difíceis de entender, porque se dão dentro de um mesmo espectro ali, político-ideológico, mas com nuances que escapam ao público comum, e que se concentre, portanto, em uma política baseada em dados, baseada em estatísticas, baseada em evidências. A educação brasileira, ela tem um acervo já mais ou menos consensual entre várias linhas de pensamentos sobre o que deve ser feito para que a criança seja alfabetizada na idade certa, para que ela tenha o aprendizado de matemática, de ciências na idade correta. Isso só precisa ser faseado, precisa ser implementado, existe cronograma para isso, e ela tem aí uma série de demandas muito próximas, muito prementes para serem resolvidas. Por exemplo, o Fundeb, que é o Fundo da Educação Básica, que foi uma forma de financiamento criada lá atrás, nos anos 90 ainda, e que possibilitou o crescimento, por exemplo, das matrículas em ensino fundamental, o aumento da taxa de alfabetização, melhora incremental aí em vários outros níveis de ensino, ele tem o seu vencimento no ano que vem, em 2020. Ele deixa de existir em 2020. Precisa ser colocada alguma forma de financiamento no lugar, ou a sua prorrogação, ou a sua substituição por alguma outra forma de financiamento. A gente está falando não de uma coisa lateral, de uma coisa central, fulcral. É isso que garante a chegada do dinheiro lá na ponta para as redes de ensino, as redes estaduais, as redes municipais. E essa discussão tem que começar a ser feita. Ela ficou paralisada em razão da crise no MEC. Então, esse é um problema de magnitude enorme que tem que ser resolvido. O Enem, as gráficas que fazem o Enem estavam com problema aí de solvência, algumas ameaçadas de falência. Você tem de definir como ele vai ser feito. Também não é uma tarefinha qualquer, é uma prova gigante que acontece no Brasil inteiro, que mobiliza todos os alunos do ensino médio, que cada vez mais é aceita por universidades como forma de ingresso no ensino universitário. Então, ela tem de ser elaborada. Como vai ser elaborada? Quais os critérios? Quais vão ser as habilidades testadas? O que vai ser exigido nessa prova? A gente não sabe. O SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, ele tem uma série de novas demandas para esse ano, que vão avaliar a alfabetização, que vão avaliar as ciências, o grau de acuidade das crianças em ciências, isso para várias fases do ensino. Tinha saído aquela portaria desastrosa adiando o início dessas novas avaliações, a portaria foi cassada, porém as provas têm de ser feitas, elas acontecem em outubro, mas são provas de grande complexidade, que envolvem aí você unir várias áreas do Ministério para sua elaboração, áreas que estavam conflagradas entre vários grupos rivais até ontem. Então, tem que nomear novas pessoas para essas áreas e estabelecer um cronograma de elaboração dessas provas. Eu estou me concentrando em questões muito pontuais e muito específicas, Thiago, para mostrar que a agenda do Ministério da Educação não é uma agenda de veleidades ideológicas, ela é uma agenda concreta, que diz respeito à capacidade de a gente fazer com que crianças e jovens brasileiros aprendam de fato, e não apenas vão para a escola. E que o Brasil galgue posições melhores em rankings de avaliação internacional, nos quais nós estamos muito mal. Então, é uma agenda bastante pragmática, bastante técnica, que é ligada, portanto, à capacidade gerencial e capacidade de compreensão do que se espera da educação no século XXI. Ô Vera, e mais uma pergunta. Assim como o antecessor, o novo ministro da Educação, é seguidor
de Olavo de Carvalho. Será que a influência do ideólogo vai se manter na pasta, Vera? Pois é, aí é que tá. Diante de tantas tarefas hercúleas, concretas, de difícil execução, que requerem gerenciamento, que requerem capacidade técnica de liderança, que eu listei na sua pergunta anterior, a gente vê isso. Qual é a credencial que se fala do novo ministro? Ele é ligado ao Olavo de Carvalho. Eu acho um pouco redutora do currículo do novo ministro essa menção. Ele, de fato, fez palestras quando já estava integrando a equipe de transição do Jair Bolsonaro, louvando as ideias de Olavo de Carvalho, principalmente para combater aquilo que essa ala chama de marxismo cultural nas universidades, a influência da esquerda nas universidades. Porém, ele é alguém com várias titulações, como mestre, fez doutorado fora, ele e seu irmão são aí pessoas com um currículo acadêmico bastante robusto em universidades respeitadas do exterior. Portanto, tem credencial do ponto de vista acadêmico para estar onde está. Do ponto de vista administrativo, ele esteve muitos anos no setor privado, no Banco Votorantim. E também tem uma experiência como professor, deu aula em Universidade Federal por muitos anos. No setor público, na gestão pública, na administração direta, sua experiência é curta, ela diz respeito a esses últimos 3 meses em que ele foi secretário executivo na Casa Civil. Resta saber se ele vai se cercar de uma equipe tecnicamente capaz ou se vai manter o ministério balcanizado entre várias áreas como ele está hoje. Tem uma influência de evangélicos, tem uma influência de militares e tem a influência dos olavetes, os alunos do Olavo de Carvalho que ocupavam postos, muitos dos quais já foram demitidos, mas que tinham um zum em Brasília ontem de que seriam readmitidos pelo novo ministro. Readmitir pessoas que já saíram envolvidas em controvérsias, envolvidas em uma salada, uma geleia geral ideológica, que não diz respeito de forma alguma a essas agendas que eu listei anteriormente, Tiago, eu acho que esse é um caminho para manter um problema nessa pasta. Espero que o ministro, que já esteve na Casa Civil, que tem, portanto, noção da dificuldade de se tocar máquinas complexas na administração pública, não enverede por esse caminho, que ele se cerque de técnicos e que ele não fique mais preocupado em combater aí a guerra ideológica nas universidades, e sim que se empenhe por financiamento na educação, por fazer com que esse financiamento seja aprovado no Congresso e que as provas que medem aí as estatísticas importantes para o Ministério da Educação sejam realizadas, sejam provas tecnicamente bem feitas e que meçam de fato a aprendizagem dos nossos jovens e das nossas crianças. Tiago. Vera, estaremos acompanhando seus comentários durante a programação da Jovem Pan. Bom trabalho, até mais tarde. Até mais tarde, um ótimo trabalho para vocês.